Então, boa noite a todos, bem-vindos. Hoje vai ser o nosso último capítulo. A gente vai concluir o capítulo 19, Passes, e vamos terminar, tá? Capítulo 20. Hoje acaba tudo. E aí a gente vai dar uma pausa nos estudos e a gente vai retornar no dia 5 de fevereiro com os estudos. O trabalho de desobsessão vai continuar no mesmo horário, às 8 horas, até, acho que, 11 de dezembro, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e agradecer à espiritualidade amiga que nos proporciona mais uma oportunidade de entendimento, de esclarecimento, e que a cada capítulo que André Luiz está mostrando para a gente, que a gente tenha tomado como lição para nós mesmos. E que nosso esclarecimento, nosso entendimento continue fluindo. Que a gente não saia desse propósito de conquistar cada dia mais conhecimento, mais esclarecimento. E com a canção do Pai Nosso, a gente entra na vibração de amor do Pai e a gente escuta com carinho e com devoção. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse
o mal. Amém. Então, continuando o capítulo 19, passes, a gente parou num momento em que o Anacleto chama o André para observar de perto os passes, o trabalho em si, né? Então, o primeiro caso foi de uma senhora com problemas cardíacos, no cardíaco. Então, ele observa uma nuvem negra cobrindo o órgão, né, bem denso naquela região. E o Anacleto explica que desde da manhã ela teve vários atritos com o marido, e esses atritos geraram desarmonia, e essa desarmonia criou resíduos de matéria mental que se alojaram, né, no seu cardíaco. E essa matéria mental estava degradando as células. E a Anacleto chama o André para o passe, fala, vamos cuidar dela, né? E com alguns movimentos intuitivos, Anacleto produzia jatos luminosos, e através desses jatos ele conseguia harmonizar e mover toda aquela matéria mental densa do órgão, e essa matéria mental estava sendo expelida pela pele dela. E André quer saber, né, que se ela não tivesse ido lá, sido socorrida por eles, o que teria acontecido? Ela aguentaria? O problema cardíaco se agravaria? Ela poderia morrer? Se ela não tivesse uma religião, ela seria atendida do mesmo jeito? Se ela não fosse uma pessoa de fé, né? Então ele teve vários questionamentos com Anacleto, e Anacleto responde que ela seria atendida de qualquer maneira, né? E com ou sem religião, com ou sem fé, né? Determinando o modo que ela aceitaria e fosse, né? Ela receberia a sua ajuda, ou com maior ou com uma menor força, mas com certeza receberia ajuda. Aí eles vão para o segundo caso. O segundo caso é um senhor idoso com o fígado profundamente alterado. E sobre o fígado, sobre o órgão do fígado, ele tinha uma nuvem também muito escura. E essa nuvem escura causava desequilíbrio no fígado. Ele era uma pessoa de temperamento muito vivo. Durante as vidas passadas, ele travou muitas batalhas. E isso fez com que ele, nessa encarnação, ele desenvolvesse uma maneira de enfrentar, de resolver as batalhas que apareciam na vida dele. E ele resolvia com muita energia. E isso refletia no fígado dele, que era o órgão mais frágil. Então, com as preces, frequentando casas espíritas, ele estava aprendendo a se dominar, né? Mas ele tinha muitas dificuldades, porque ele tinha crenças antigas que acompanharam ele né? Além de outras vidas, ele veio trazendo ainda
resquícios nessa vida de crenças antigas. E isso dificultava um pouco a sua transformação plena. E tudo isso refletia no fígado dele, porque ele era um cara enérgico, né? Muita energia. Então, no esforço dele lutar contra essas tendências que ele tinha, essa matéria venosa, ela era segregada no fígado. Então, cada vez mais fragilizando esse órgão. Mas ele tinha uma fé muito forte, né? E isso é o que ajudava muito o processo de cura que ele teria através da fé, dos passes, de frequentar os estudos, né? Então, Anacleto vai dar para ele um passe que vai recuperar a harmonia do organismo. E depois eles vão para o terceiro caso, que é uma grávida com anemia profunda. Essa anemia era devido aos parcos... como é que fala? Ela não tinha dinheiro, né? Financeiramente eles eram muito pobres, não podia se alimentar bem, não tinham recursos financeiros, mas tinham dívidas, tinha um marido que trabalhava, mas o que ele ganhava era insuficiente, né? Para manter a casa, a alimentação. E então ela estava assim num momento de fragilidade orgânica, né, emocional, mas ela era uma pessoa de fé também. Esse era o antídoto que ela tinha, a fé. E chegando perto, né, André vai observar que o útero dela tem manchas escuras cercando. E que se essas manchas atravessarem o líquido amniótico, vai ser muito ruim para o bebê, podendo provocar até um aborto. Então ela era uma mulher de muita fé, mas ela vivia muito aflita, porque ela absorvia as cargas mentais do marido, que também, né, queria prover a família, mas era insuficiente o que ele ganhava. Então, eles vão tratá-la, né, com muito carinho. Anacleto primeiro cuida da mente dela. Ele aplica um passe, aliviando os seus pensamentos angustiosos. Depois, ele vai aplicar o passe no útero, retirando, através do magnetismo, a carga tóxica e direcionando essas cargas para os rins, para a bexiga, que ela vai ser expelida pela urina. Então, ela eliminará toda essa carga tóxica e mental que está dentro dela pela bexiga. O último caso é o caso da 10ª vez. Era um senhor idoso e tinha desequilíbrios no fígado e no baço. E nessa consulta, nesse passe, eles só vão proporcionar um alívio para ele, porque ele é um homem teimoso, que foi buscar socorro, e ele teve 10 oportunidades de se melhorar, né? Ele acompanhava as palestras, várias pessoas davam orientação, mas ele não queria saber de nada. Ele continuava com aquele seu jeito, duro. 3 meses passando por passes, orientações. Então,
como ele era muito resistente, Anacleto fala assim para o André: nossa missão é de amparar os que erram e não de fortalecer os erros. Então ele ia lá mal, né? Porque sentimentos ruins deixam a gente mal também. Então ele ia lá, ficava bem aliviado e continuava fazendo as mesmas coisas que ele fazia, provocações, irritando as pessoas, né? Então, com essas perturbações, desequilíbrios, Anacleto fala que é razoável que sejam punidas pelas próprias consequências, né, dos seus atos. E então, tá. Então, aqui é o capítulo 19. A gente falando sobre os passes, né? E André encerra falando assim: aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovará minhas concepções referente aos socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. E agora a gente tem alguma pergunta? Capítulo 19? Não. Capítulo 20. Adeus. Nesse capítulo a gente vai ter a despedida do Alexandre, mas é uma despedida temporária. O orientador Alexandre, ele recebe um convite para ir para outros planos mais altos, esferas mais altas, estagiar por um tempo lá. Então, ele vai ter mais aprendizado. E então essa despedida temporária e por uma boa causa. Mas André, ele fica meio chateado com essa notícia. Quem leva essa notícia para ele é Lísias. Lísias é muito presente, a gente viu muito Lísias no nosso lar, né? E ele está aqui trazendo para André o convite de uma reunião de despedida de Alexandre. E como André fica tomado de sentimentos muito próximos aos nossos, que a gente sente, né? Um egoísmo, um ciúmes, uma tristeza e aquele sentimento de, pô, vai me deixar aqui, né, sozinho, que nem a Arinha fez hoje comigo. Ainda bem que a Milena veio me salvar. Aí ela vai ver só. Eu falei, lembra que eu falei a semana passada? Ela não vai faltar. Mentira, né? Então, aí André tá atormentado, né, com esses sentimentos como nossos. E aí ele fica pensando, mas e agora? Como vai ser? E os trabalhos que estão acontecendo nas casas espíritas que o Alexandre ajuda, auxilia? Como que vai ser? Ele vai abandonar todo mundo já, né, bem chateado e querendo dar uma cutucada. Aí o Lísias responde que, naturalmente, Alexandre já providenciou alguém à altura para substituí-lo, né, de acordo com o mérito de cada casa, de cada instituição. E Elísias continua que o que ele pode assegurar é que ele,
Alexandre não esquecerá de nós, né? E quando ele estiver nas esferas mais altas, a única preocupação dele será o trabalho com Jesus. E com o enriquecimento que ele vai ter, ele, quando retornar, né, o ganho será multiplicado. Então, ele vai para esferas mais altas, né, Alexandre, aprende a ser melhor ainda, né, se é que é possível, e vai aprender coisas novas que quando retornar vai passar para os seus discípulos. Aí mesmo assim André fica chateado, fica reclamando, falando que o Alexandre vai fazer muita falta, que como que vai ser, ele não vai conseguir com os conselhos e ensinamentos valiosos de Alexandre, os conhecimentos que Alexandre tem. Então André está sentindo, nesse momento, um sentimento de egoísmo, um ciúmes muito grande. E ele mostra, né, nesses comentários, que a dificuldade, mostra para a gente, né, que a dificuldade de evoluir também está lá no outro plano. Então, olha o trabalho aqui que a gente tem que fazer, né, para quando chegar lá, ainda vai ter mais, né? Então, a gente tem que sempre tentar se aprimorar, tirar da gente esses sentimentos. É difícil, né? Então, Lísias, percebendo que André está com esses sentimentos, fala firmemente para ele parar com esse egoísmo. Que eles sabem que Alexandre vai ficar longe em serviço, que ele não vai estar de folga, que ele não vai para recreio, mas que mesmo que fosse, a gente deveria sentir alegria por ele, né? Por Alexandre tá passando por momentos de merecimento. Então, ele continua falando que é necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações a por vir. Então, Alexandre está indo para planos mais altos, em tarefas de aprendizado, e com essa oportunidade de evolução, André tinha que ficar mais feliz e não ressentido. E depois dessas firmes palavras, né, André acorda, lhe dá uma despertada e tenta ficar mais equilibrado. Ele modifica a atitude íntima e reage contra aquele estado emocional que a notícia lhe causou. Então, como André está em pleno processo de aprendizagem, né, no estágio dele, ele vem caminhando há um bom tempo. E ele, quando ele percebe que ele está com esses sentimentos, né, terrenos, como os nossos, ele recua, né? Ele volta atrás, acorda, e para que essa emoção não o desequilibre, né? Não o domine. E ele fala: voltei ao equilíbrio emocional indispensável, modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que aquela notícia me causou. E Lísias reforça dizendo que eles não podem esquecer as obrigações que lhes são próprias. Então, Alexandre ensinou muitas coisas, participou de muitas coisas com eles, e que cada um, né, no caso aqui André, continuasse a fazer o seu trabalho da melhor forma, que isso sim seria
enaltecer a memória, né, e o trabalho que Alexandre deixou para que ele continuasse. Então, no início da noite, eles se dirigem para onde aconteceria a reunião. E Lísias comenta com André que muitos aprendizes também estarão lá. E que eles também são gratos, com certeza, né? E que André mantenha a serenidade durante a reunião, para ele não achar que Alexandre ia desperdiçar a atenção só para ele, né? Por ele se achar o pupilo preferido do Alexandre. Então, Alexandre era uma pessoa, era um espírito que sabia se fazer amar, né? Muitos gostavam dele, sentiam carinho e queriam ficar próximo dele. Então, o Alexandre era um ser superior, mas sem afetação. Humilde, sem servilismo. Orientador, sempre disposto não somente a ensinar, mas também a aprender. Atende aos elevados encargos que lhe eram atribuídos, sem qualquer desvario do eu. Profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando-a. Então, por ele ser tudo isso, né, essa pessoa, a sua partida deixava o espírito de André e dos outros discípulos bem dolorido. Então eles chegam a esse ambiente que era muito agradável, ele estava muito iluminado e que o clima, né, era de elevada espiritualidade. Então, após Lísias apresentar André a diversos companheiros, chega Alexandre. Então, admirável e simples, irmanado com todos, deixando todos muito à vontade. Entendeu-se com cada um de cada vez a respeito de tarefas, estudos e realizações. Em seguida fala a todos em tom paternal. André nota que o mesmo sentimento de desgosto que ele sentia era compartilhado pelos companheiros. E Alexandre fala assim: conheço a pureza do amor que vocês me dedicam e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante passageira, se não guardássemos na alma a luz do esclarecimento. Então ele fala que nós sabemos o propósito, que a gente está aprendendo justamente para não ter apego, né? Para não ficarmos tristes nesse momento de separação, apesar de rápida. Então, alguns colaboradores a quem devo endereçar-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho, gentileza que agradeço comovido. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem falhas e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria.
Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Ele está falando, né, que uma coisa é ter laços sagrados da união, outra coisa é a gente ficar algemados, preso a pessoas, dependentes, causando sentimentos ruins como ciúmes, posse, querer estar sempre por perto o tempo todo. E Alexandre continua. Nessa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda do progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre ídolos quebrados. Temos criados muitos deuses à parte, para destruí-los muitas vezes em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual, em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga. Somos capazes de adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento do testemunho pessoal. Então, muitas vezes a gente enfrenta problemas graves, pessoais, e a gente não quer transformar esse problema, a gente não quer aprender com esse problema, né? A gente quer ficar na zona de conforto. E a gente escolhe fugir da realidade. Fingir que aquele problema não existiu, ou simplesmente ficar parado, deixar ele passar, né? Então, enfrentar quer dizer reconhecer. Reconhecer reconhecer também as nossas falhas, os nossos erros. E assim, só transformando a nossa maneira de ver, de pensar, de agir, é que a gente consegue também se transformar no total, né? E Alexandre fala mais. É por isso, meus amigos, que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo. Junto ao do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. É o que a Yarinha fez hoje. Ela deixou a gente aqui, né? Aí ela falou, se vira, aprende, porque senão vocês vão ficar na minha cola o tempo todo. Então, estabelecer a dependência é criar cativo do espírito que anula a nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Gente, fala. Primeira vez que a gente vê ela fazer isso, né? Boa noite, gente. Eu fiquei refletindo aqui nas pontuações muito pertinentes da Bi, mas como um fechamento deste livro, né, que é uma somatória dos livros Nosso Lar, Mensageiros, na sequência que nós estamos estudando, tem outros, mas estou dizendo até onde a gente estudou que é este livro, e fica muito clara e evidente a benignidade da vida. O quanto o amor está em tudo, mas que se nós não estivermos abertos e presentes, a gente não consegue acessar este amor. Às vezes nós estamos tão presos às nossas próprias dores, traumas, culpas, que a gente não acessa, como em tantas histórias que o livro nos traz, histórias práticas, que eu creio que assim como aconteceu comigo, talvez tenham acontecido com cada um.
A cada história a gente se identifica em algum ponto, né? O quanto lá na espiritualidade, antes deste reencarne, que o Dr. Risse sempre nos lembra que é a principal reencarnação nossa, quais foram os compromissos que nós assumimos? E que chegada a hora, que é agora, né, muitas vezes, assim como este último capítulo nos fala, e a Bi acabou de colocar, muitas vezes na procura do nosso conforto, que nem é um conforto, é um lugar conhecido, e às vezes a gente se sente tão não merecedor da cura, que a gente escolhe, ainda que inconscientemente, ficar no conhecido, mas que nos machuca. Pode ver que quantas histórias o plano espiritual, os amigos espirituais se faziam presentes e aquelas consciências não conseguiam acessar, não conseguiam nem enxergar, porque presos a si mesmos. Então, eu acho que como fechamento do livro, a gente deve, né, se perguntar o quanto a gente tem colocado de discernimento na nossa vida. Porque o estudo é isso, é um estudo edificante, não é só para a gente colocar mais conhecimento na nossa bagagem, porque cada um de nós já é uma própria medicina. Quantas vidas, né, quantas encarnações nós tivemos? Com certeza já tivemos muitos ofícios, muitas tarefas. Pode não estar, pode estar na latência, não estar, né, com toda a potência de clareza na nossa mente, mas nós temos muita sabedoria. A questão é que nós não usamos. Porque presos, né, a uma série de reminiscências do passado, as culpas, a gente vê aqui o poder de uma culpa, de ficarmos presos a tristezas, a lamentações, a reclamações, ao pessimismo, quanto isso nos afasta das nossas tarefas. Tarefas às quais nós mesmos nos comprometemos. Então, o quanto a gente está exercitando dos cursos que a gente está tendo aqui, essa bendita oportunidade aqui na Seara. Porque não é só, e já aproveitando, fazendo um agradecimento à Bianca, né, que conduz o nosso estudo com tanta amorosidade, maestria e dedicação, porque a verdade é uma dedicação, né, gente? A Yara, nossa, que privilégio. Cada vez que eu venho aqui, assim, eu saio pensando, meu Deus, não sei nada mesmo. Mas no sentido positivo, tá? Não no pejorativo, mas no sentido positivo, aquele estímulo de querer estudar mais, de querer aprender e de ter como referência uma pessoa que a gente sente energeticamente que está buscando a retidão, está buscando o caminho de fazer o bem. Não apenas se redimir de um passado que todos nós temos, mas de construir o bem. E isso a gente sente energeticamente, a gente nem consegue entender. Né? Acho que vem daí a admiração que a gente tem por ela. Então é uma bendita oportunidade. E aqui na lição nos convida a essa reflexão, o quanto a gente está aplicando. Né? Porque aqui, quando eles fazem a despedida, é isso. Que o aluno, que o discípulo fique entregue a si mesmo também. Na aula passada, quando a Yara falou que voltaremos em fevereiro, talvez foi a mesma sensação que vocês. Eu falei, como assim fevereiro? Ainda tem novembro. Tudo bem, dezembro ainda vai. Né? Mas depois, lendo este capítulo, eu entendi que talvez a gente precise revisitar nosso lar, os mensageiros, os missionários, elaborar tudo isso dentro de nós, porque não é só vir e ouvir e perguntar, mas elaborar para que isso se transforme numa sabedoria e aplicação no nosso dia a dia. Então, que saia daquele lugar da repressão, que a gente também viu que não nos ajuda em nada, né? E nem no oposto, né? Que a gente
não estou nem aí, vou fazer, deixa para a próxima vida, que se dane. E a gente também vai entendendo com espíritos mais lúcidos, como Alexandre, que eles também têm os desafios deles. A diferença é que eles educam a eles mesmos. Eles resistem às más tendências que ainda existem dentro deles e eles utilizam o discernimento e educam a si mesmos, estabelecem limites, coisa que nós, crianças, muitas vezes não fazemos. Criança não gosta de limite, né, gente? Essa é a verdade. A gente, criança, se não tomar banho, está tudo bem, se tomar 20 banhos, né? Assim, é o que ela quer fazer. Quando a gente estabelece regras, não gosta, e assim somos nós. Então, a gente percebe que esses espíritos de maiores consciência, o tempo todo, eles têm uma disciplina. Eu não lembro como que é o nome daquele outro que... Ai, meu Deus. É que, gente, agora eu estou confusa nos nomes. Que não tem nem... O descanso dele, ele vai visitar as pessoas. Do outro livro? Ah, então. Bom, enfim. Sem ser o Alexandre, agora no livro anterior... Ai, será que era o Aniceto? Que nos momentos de descanso, que praticamente não existiam, ele vai visitar outras pessoas. Então, eu não lembro o nome. Governador do Nosso Lar. Bom, enfim, tá, gente? Vocês lembram, né? Tá vendo quando a gente precisa revisitar as histórias? Este livro também nos trouxe com bastante clareza que toda vez que a gente entra... Depois você me dá um toque quando eu paro aqui, tá? Quando a gente entra na prepotência, na nossa arrogância, em achar que nós somos melhores, muitas vezes até por um viés religioso, o quanto nós temos uma grande tendência a cair. Quantas histórias aconteceram a partir disso, né? De deixarmos essa vaidade caprichosa nos dominar e a gente achar que nós não. A gente não cai nisso, naquilo, né? Olha como o mundo é feio nisso, fulano erra naquilo. E a gente esquece que todos nós somos convalescentes, né? Não sei porquê, mas me veio essa palavra na intuição e eu estou falando aqui. Convalescente é todo aquele que sai da doença e ainda, se não cuidar, volta para a doença, né? Que talvez seria, porque fica para a nossa reflexão, a regeneração. Regeneração não significa que nós já vamos estar, né, aqueles que realmente acompanharem o planeta, não sabemos se iremos, né? Que nós estamos em convalescência, ou seja, vaidade, prepotência, arrogância são sintomas muito graves, né? Que, para voltarmos para a doença que nós estamos aqui, né, tete a tete com ela, acho até que é uma prepotência minha dizer que estamos em convalescência, não sei, mas deixo aqui para reflexão. E a gente pensar na importância da nossa pineal, do timo, porque esse livro trouxe muito isso também, o quanto espírito, perispírito e corpo físico estão interligados, o quanto o corpo físico, né, é um mata-borrão, o quanto a gente vai somatizando até chegar no físico. Então, não começa do físico, mas sim do espiritual. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. O quanto a nossa vontade, a firme vontade desde o nosso lar, o que tira André, né, do umbral, depois acho que de 11 anos, não tenho certeza do tempo, mas é a firme vontade, é quando ele faz a oração de coração aberto. De fato, ele já tinha orado, mas quando ele ora, decidido, com vontade de mudar, ele é socorrido. Porque antes ele era socorrido, mas ele não enxergava, ele não conseguia acessar essa amorosidade. Então, isso nos lembra o tempo todo, e no último capítulo aqui fala, né, ou no penúltimo, não sei, dessa vontade firme, que é o que nos sustenta. Então, que a gente mantenha a nossa vontade, né, lembrando que o poder da nossa mente, o pensamento, a nossa intenção, e aqui fala, onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus.
Então não existe maior proteção do que a nossa firme vontade, a nossa intenção no bem. Ainda que a gente não consiga se sustentar o tempo todo, ainda que a gente seja tentado, ainda que a gente caia, porque a gente cai, eu caio todos os dias eu caio, mas se a nossa intenção for pura, o plano espiritual, os amigos espirituais estarão lá para nos auxiliar. Nós não estamos sozinhos, né? Eu vou passar para a Bi, porque acho que daí a gente pode depois fechar até com a oração, né? Que acho bem linda. Então, só para fazer lá minha última frase, o efeito obedece à causa. Então, tudo que nós estamos vivendo, ainda que a gente não tenha intelectualmente compreensão, é efeito de alguma causa gerada por nós mesmos, e no acréscimo de misericórdia, ainda é muito mais brando do que, em tese, nós precisaríamos viver. O amor do Pai é tão grande que nos poupa ainda de muitos sofrimentos. Então, que a gente confie, exercite a fé, lembre que as virtudes são exercícios, ninguém nasce pronto, ninguém nasce, né, resiliente, ninguém nasce paciente. Não, é uma construção. Aquele que às vezes já nasce mais empático é uma construção de vidas, e assim como todos esses espíritos mais elevados, é o nosso caminho também, né? O tempo, quem decide somos nós pelo nosso livre-arbítrio. Então, obrigada, gente. Muito obrigada. Você lembrou muito bem, Milena, quando você falou com relação a Yara. Então, eu aqui fiquei pensando, né? Nós ainda temos muito que aprender, mas muito, milhares de anos ainda. Mas eu fico me perguntando com relação a Yara, né? A Yara, qual é o compromisso dela com toda esta gama de pessoas da Seara, que frequentam as Searas, que a seguem sempre nos trabalhos? Então, eu fico pensando, né, que espírito bendito esse que temos nós na nossa vida. E também aos mestres, né, ascensos que diariamente nos assistem, né? Principalmente os do estudo, né? Isso é emocionante, né? Muito obrigada, viu? Obrigado, Bianca. Obrigado, Milena. André, ele estava muito comovido com a clareza das palavras de Alexandre. Então, nessa reunião de despedida, Alexandre, com palavras simples, ele sabia ser grande e generoso. E André, ele estava comparando a situação anterior que ele estava com a situação que, né, antes dele saber da notícia, com a situação que ele estava nesse momento. Então, ele observa a evidente, como ele estava se sentindo melhor, né? Com o equilíbrio que ele conseguiu. E aí ele, mentalmente, né, ele fala: como não devemos a ele, abençoado amigo em todas as horas, ilimitados testemunhos de amor. E Alexandre fala como se estivesse respondendo os pensamentos de André. Devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas, o espírito de gratidão ao Senhor, que alegra a vida, valoriza o trabalho dos servos fiéis. Então, depois Alexandre se levanta, sorrindo, né? Abraça cada um, e todos se sentem felizes e serenos. Aí Epaminondas, um discípulo respeitável,
ele vai falar umas palavras de agradecimento em nome de todos ali presentes. E Alexandre finaliza a reunião com uma linda prece. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, a gente tem 10 minutos, se alguém gostaria de falar alguma coisa, deixar algum recado. Eu só falo elogio, hein? Coisa boa. Posso falar? Claro. Com licença. O que a gente pode perceber, né, nesse estudo, desde o primeiro livro, as histórias citadas, o quanto a espiritualidade está à nossa disposição. Muitas das vezes, independente da frequência, da vibração que a gente esteja, da situação, muitas vezes a gente ignora isso, né? E quando você está numa situação conflitante, e aí você se permite, a espiritualidade pega na sua mão, te acolhe, não desiste da gente, né? Muitas das vezes a gente que desiste e não dá valor a isso. Você sabe que você falando isso, eu lembrei muito daquele... Não é um poema, Pegadas na Areia. Acho que todos conhecem, né? Então, é muito lindo. Não sei, você falou e eu lembrei, né? Quando a gente acha que as pegadas que estão na areia são nossas e que a gente está sozinho, é Jesus que está nos carregando. Que a gente possa lembrar o tempo todo, né? Do amor. Pelos estudos, né, que a gente ouviu até agora, dos livros, a gente vê que a espiritualidade nos mostra também que nós também temos nossa luz. E uma luz boa, não só de privações, né, de erros, mas também nós temos o lado bom, né, que a espiritualidade nos mostra. Esse lado bom que a gente tem também. Não é só... Acho que no outro lado também nós temos coisa boa. Não só coisas ruins, né? O próprio livro dos Espíritos nos lembra, né? Nós viemos simples e ignorantes, mas a nossa... todos somos filhos do Pai, né? Todos somos... filho de pato é patinho, né? Não é assim? Filho de peixe, peixinho. Então, filho de Deus, somos mini-deuses, a caminho da perfeição, da evolução. Então, nós somos luzes. Essa escuridão que ainda se manifesta em nós, ela é ilusória, é a ausência da manifestação da potência da luz. Mas todos nós somos luzes, a caminho dessa perfeição. Somos perfeitos, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Todos nós somos perfeitos, a caminho desta perfeição. Ainda não atingimos. Por alguma razão, a evolução do Pai quer que a gente conquiste isso pelo próprio esforço. Aliás, está no livro, nenhum remédio da Terra é capaz de mudar nosso caráter. Só nosso esforço. Ou seja, o tempo todo, Deus nos dá por meio do livre-arbítrio, respeitando o nosso tempo, o nosso processo, o nosso esforço, mas que cada um de nós, por meio próprio, né, que é a parábola do filho pródigo, dos dois irmãos, né, mas aí falando do filho pródigo especialmente, todos nós, num dado momento, faremos o caminho de volta para casa, que é de volta para o Pai, que é luz. Agora a gente vai encerrar com a prece do Alexandre, a Milena que vai ler para a gente. Mas eu queria fazer um agradecimento. Agradecer a todos vocês pela paciência, pelo empenho, dedicação. Muitos saem correndo do emprego, do trabalho, para estarem aqui às 18h30. Né? Quem não consegue, acompanha em casa.
Eu esqueço de falar com o pessoal de casa, né? Mas, então, cada um faz a sua parte, querendo se melhorar, crescer, né? Compreender e vir aqui, ter vocês aqui, para nós e para a espiritualidade é muito importante, né? É sinal de interesse de cada um, de evolução. Quero agradecer a minha amiga Milena, que me salva. O Celso, quantas vezes me salvou, aquele lindão ali. E a Yarinha, né, nossa mestre querida, que não pode estar fisicamente aqui, mas ela está plasmada em algum lugar. Porque aqui é a casa dela, aqui é o reduto dela. Mas essa moça é demais, né? Ela consegue transmitir para a gente conhecimentos que não está aqui, né? Não está em livro nenhum. A gente não sabe de onde ela tira. Mas, então, é a gratidão imensa por todos estarem aqui, pela espiritualidade que nos acompanha. Chega. Ai, Bi. Enfim, como a gente disse, é só gratidão nossa, né? Agora, falando por todos nós, pela oportunidade que você nos dá de conduzir esse estudo, quanto entrega e quanto servir. E a Yara, todos nós somos muito gratos pelo partilhar dessa sabedoria, que com certeza é conquista da alma dela, é esforço dela, é mérito dela, e dessa busca dela, como eu já disse, pelo caminho da retidão. E muito obrigada a cada um de vocês, né, de nós, porque somos aprendizes inclusive da vida, e como é bom, como disse Dr. Risse, a gente se precisa. Como é bom poder aprender com cada um de vocês, conviver. Quando eu venho aqui, é o meu lugar de alento, é que nem posto de gasolina. Eu saio daqui sempre reabastecida e confiante, né, que nós nunca estamos sozinhos. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa oração. Então vamos todos relaxando, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga. A Yara falou também da corrente dos essênios. Dr. Risse, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros amigos espirituais que nos acompanham. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas. E perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje.
que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças d'alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que, por vezes, irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Lembrando que o próximo livro vai ser Obreiros da Vida Eterna. Retorno em fevereiro. Os trabalhos de desobsessão permanecem até dia 11 de dezembro. Aqueles que forem trabalhar, sempre lembrar de chegar 15 a 20 minutos antes. E hoje, quem for ficar, é só permanecer deste lado do salão, tá? E, por gentileza, vamos manter o silêncio, porque o trabalho na casa está acontecendo. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.